Olá pessoal, a gente está aqui para iniciar a nossa segunda aula do curso Como Escrever um Artigo Científico com IA para Iniciantes, certo? Então essa aula está sendo gravada agora, tem alunos aqui que são orientados meus de TCC, que estão na aula síncrona, mas a maior parte de vocês está assistindo essa aula de forma assíncrona, né? Então eu preciso dar um contexto inicial aqui para você que é aluno de graduação, mestrado, doutorado ou mesmo professor que está aqui acompanhando esse curso, tá? Uma coisa mais de ordem operacional, nem todo mundo está acostumado com a plataforma Google Classroom. Então o Google Classroom está aqui, eu vou dar uma palhinha agora sobre ela, ó. Como escrever um artigo científico. Então aqui é o curso. Aqui eu tenho uma lista de pessoas, né? Aqui, ó, eu tenho as atividades do curso que eu vou passar daqui a pouco. Aqui eu tenho a lista de pessoas que estão inscritas, tá, no curso. Aqui o professor William Lira, né? Entrou também porque eu coloquei ele como professor aqui, porque ele entrou para assistir algumas aulas, né? E possivelmente ele deve orientar, enfim, alguns alunos, pessoas que estão orientadas por ele a assistir. Assim também fiz isso também com outras pessoas. O Adeildo está aqui, eu também vou colocar ele como professor, né? Que são pessoas que podem entrar apoiando e gravando cursos, porque eles têm muita habilidade e muita prática já na produção de artigo científico, e provavelmente vai ter alguma aula que vai ser uma aula ministrada por eles, apoiada por mim aqui, e vai ser bom para todo mundo, tá? Tem o professor Sérgio Vec também aqui que entrou, enfim, tem várias pessoas aí, né, e alunos de mestrado, graduação e doutorado. Então, vai ser sempre através dessa plataforma. Aqui estão as atividades para você que não está acostumado com a plataforma. Então aqui eu criei um tema, aqui a aula 1, e as referências da aula 1, tá? Aqui, por exemplo, eu vou criar, vou dar um exemplo para vocês agora, eu vou criar aqui, vou criar uma aula como uma atividade, e aqui a aula 2, eu estou gravando aqui em tempo real, tá? E o tema, né, o título da aula de hoje, na verdade, eu vou fazer uma pequena revisão em relação à aula passada, tá certo? Mas a ideia é que a gente, basicamente hoje, a aula mais curta, que a gente faça uma pequena revisão, fazendo uns ajustes e esclarecendo algumas dúvidas, porque eu conversei com vários alunos durante essa semana, os meus orientados de TCC que estão aqui, e eles apresentaram algumas dúvidas em relação até à questão da aula passada, que eu resolvi hoje fazer uma aula específica, aprofundando alguns temas que eu não tinha aprofundado e que na aula passada que são importantes, tá? Então eu vou colocar o título dessa aula, eu vou deixar até para colocar ela depois, tá? O título aqui, então aqui eu salvo aqui, ó, atribuir, tá? Aula 2, deixei o título assim, vai aparecer aqui, eu vou criar também um tema, né, para aula 2, aí o tema, aula 2, eu vou colocar assim, revisando e aprofundando o conteúdo da aula 1. Depois eu vou mudar esse título, porque esse título não está bom, tá? Mas eu vou colocar aqui só a título de organização, vou botar a aula 2 aqui, e todos os links, as coisas que eu for utilizando, eu vou colocar aqui como eu fiz na aula 1, tá? Você que já assistiu, eu espero que se você está nessa aula daqui de hoje, volta para a aula 1, né, e assiste, porque tem uma sequência aqui estruturada do curso, tá? Vou botar aqui embaixo, aqui embaixo a aula 1, a aula 2 vai entrar aqui, então o vídeo dessa aula que eu estou gravando vai entrar aqui, todos os links vão entrar aqui. Beleza? Então, aqui é só para quem está começando o curso agora e não conhece a plataforma. Vocês podem comentar, vocês podem fazer várias coisas, eu incentivo que vocês façam isso, né? Em cada aula, deixa um feedback, deixa dúvida, aqui mesmo na plataforma, porque aí todo mundo vê a dúvida do outro e vocês acabam se ajudando. O objetivo aqui é a gente tornar o processo colaborativo, né? Eu estou como professor, mas a minha ideia aqui é estar facilitando uma espécie de uma comunidade mesmo, que se interessa por escrever artigo científico com tecnologia, com IA, e se vocês conversarem entre si e tirarem dúvidas entre si, vai ficar muito mais fácil, né? Então, vamos voltar agora sim, agora sim eu estou aqui no mapa mental,
né? Alguns alunos me pediram o acesso ao mapa mental. Eu vou dar esse acesso, mas não é exatamente esse mapa mental, porque esse mapa mental tem muitas coisas que são observações minhas, aprofundamento de coisas que não faz sentido para vocês, coisas específicas minhas, e eu vou enxugar um pouquinho isso aqui, até porque não adianta passar muita informação demais para vocês que não vai ter utilidade e o mapa vai ficar gigante. Então, mas eu vou criar uma versão, vou duplicar uma versão disso aqui e vou passar para vocês, tá? Então, vamos lá. O que aqui a gente fez na aula passada, só uma revisão, a apresentação do curso, tá? Os objetivos do curso aqui, eu não vou repetir isso, né? Acho que todo mundo já está ligado, para a gente não perder muito tempo. Os fundamentos da escrita científica, então a importância de publicar, também falei na aula passada, não mudei nada aqui no mapa mental, inclusive, tá? Aqui também, né, o que é o formato, a estrutura geral de um artigo científico, né? Só para reforçar, né? Todo artigo científico tem uma base estruturada e para cada tipo para cada área, para cada revista, para cada coisa específica, pode ter uma variação na estrutura de um artigo. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é uma dúvida muito comum. Por exemplo, se eu falei do IMR-AD, o que é o IMR-AD? Introdução, método, resultado e discussão. Tá? Isso não significa dizer que o seu trabalho vai ter exatamente esses tópicos. Introdução, método, resultado e discussão. Tá? Eu posso ter, de repente, uma revista, um periódico ou um formato de trabalho de TCC ou dissertação de mestrado que envolva outras sessões. Outras sessões como, por exemplo, os métodos. Pode ter lá um conjunto de subseções que você tem que colocar dentro de métodos, porque aquele artigo, aquele formato específico, aquele evento específico estabelece, tá? Muitos eventos, muitas revistas, inclusive, já mandam um template para você com as caixinhas que você tem que preencher da estrutura daquele artigo, tá? O que eu quero deixar claro aqui é que, mesmo quando tem uma estrutura diferente do IMR-AD, o IMR-AD está lá. Às vezes é a introdução que foi subdividida em 3 partes, por exemplo, introdução, foi colocado lá como objetivos, foi colocado como referências, revisão bibliográfica. Então, a gente pode dividir a introdução em 1, 2 ou 3 tópicos, os métodos também, os resultados também. Então, a ideia é que vocês entendam que o IMR-AD é como se fosse um template macro que todo trabalho de dissertação de mestrado, TCC de graduação, artigo científico, seja de que revista for, vai acabar contemplando isso, tá? Se vocês resgatarem aí o aprendizado da redação para o Enem, tem o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre é assim, desde que o mundo é mundo. Eu estudei assim, né? E cada um tem uma estratégia para escrever. O próprio desenvolvimento de uma redação, você pode ter itens dentro do desenvolvimento que cada professor tem uma estratégia diferente ali dentro, a técnica para escrever o desenvolvimento, que é a maior parte de uma redação. Então, no artigo também é assim, certo? Como eu falei, várias áreas diferentes, cada área tem sua especificidade. Eu vou falar um detalhe muito importante sobre isso aqui, tá? Porque eu, inclusive, já conversei sobre isso com o Alisson, que vai fazer um trabalho, tá aqui na sala agora, e vai fazer um trabalho específico para o setor de petróleo. Se você for do setor de petróleo também, você vai pegar uma dica que eu dei para ele aqui essa semana, e eu vou falar aqui, que é uma base específica para o setor de petróleo. Tá? Quando a gente vai escrever um artigo, a depender da área, existem bases, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que são específicas daquela área, que você tem que procurar basicamente naquela área. Então aqui, os tipos de artigo, tá certo? Então, essa parte aqui foi... Eu estou ainda numa revisão, só aprofundando aquelas coisas, né, que a gente conversou na aula passada. Então, observem, né? Teve aluno, né, que participa daqui, que me disse: professor, eu nunca soube que tinha vários tipos de artigo. Por exemplo, eu não sabia que existia um artigo que era um artigo somente de revisão sistemática da literatura. Tá? Então, aqui eu acho que já é uma novidade para muitos de vocês, porque eu também não sabia disso. Tá? Eu aprendi isso
não tem tanto tempo. O que é? Tem um tipo de artigo, que é o artigo original, tem artigo que é artigo de revisão, tá? Revisão pode ser uma revisão sistemática da literatura, pode ser uma revisão narrativa, que já é um subtipo, tá? Então, tem tipos e subtipos de artigos, tá? Artigo teórico, tá? Tem artigo metodológico, tem artigos de estudo de caso, tá? Muitas vezes a gente acha que vai ter um exemplo que a gente vai citar num artigo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e vai ter um exemplo. Tem artigo que é só o exemplo, vamos dizer assim, é só o estudo de caso. Eu posso pegar, por exemplo, um projeto que eu desenvolvo, por exemplo, a gestão do processo de transformação digital para uma empresa. Peguei um tipo aqui de uma coisa que eu faço. Eu posso colocar como o caso do subweb, por exemplo, e isso ser um artigo, porque eu estou, na verdade, contando a história daquele processo, né, como um case, né, de aplicação. Analisa em profundidade alguma situação ou projeto para extrair lições que possam ser generalizadas e que aproveitam outros insights práticos, tá? Então, tem artigo que é só de revisão de escopo, enfim. Aqui é mais uma coisa, tá? Aqui, né, como escolher o periódico, setor especializado, isso aqui também a gente passou na aula passada, eu não vou entrar aqui em detalhe, eu não aprofundei nisso, não mudei muito em relação à aula passada, eu vou entrar aqui só nos tópicos que realmente eu mudei, que na verdade o principal foi isso aqui, tá? O principal ponto da aula de hoje é o planejamento e a preparação prévia, tá? Toda vez que a gente se planeja, que é a fase que muitos de vocês estão agora na preparação do trabalho, planejamento do trabalho, né? Tem gente que, por exemplo, está entrando no doutorado agora. Eu acabei de fazer a avaliação de anteprojetos de doutorado na pós-graduação da Engenharia Civil. Acabei de fazer essa avaliação. Estou terminando. Hoje, inclusive, termino. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou lendo os anteprojetos de doutorado. O planejamento, ou seja, um anteprojeto de mestrado, um plano. Veja, vocês têm um plano de TCC para fazer, é um plano. Quando vai fazer o mestrado, também, em algum momento, faz o plano, a proposta de dissertação. E no doutorado, você faz o anteprojeto de tese. E esse anteprojeto de tese, em algumas universidades e em algumas pós-graduações, são usados como critério. Ter um bom projeto é critério de entrada, não é só o currículo. Tá? No caso da nossa pós, da Engenharia Civil, ele é assim. Você tem que apresentar no doutorado um anteprojeto de tese, e esse anteprojeto, né, você pode usar a mesma estrutura, né, que você vai do artigo científico para colocar o seu anteprojeto de tese, né? Então, veja, no planejamento, operação e preparação para escolher um tema em gestão, especialmente para pesquisadores com experiência, né? Ele colocou um caso aqui específico, né? E aqui tem um passo a passo, eu não vou ler tudo aqui, tá? Então, vamos lá. É muito comum, inclusive nos trabalhos que estou avaliando agora, a gente percebe e a gente usa isso na hora de avaliar. Por exemplo, o estado da arte está mencionado no plano, tá? O que é o estado da arte, tá? O pesquisador revisa a literatura atual na área de transformação digital, gestão e engenharia, que é um case específico que eu peguei. Ferramentas como o SciSpace, que vocês aprenderam na aula passada, Connect Paper, são usadas para mapear os temas já bem explorados e identificar lacunas, tá? É a primeira coisa. A gente normalmente diz assim, não, eu vou escrever sobre esse assunto. Gente, normalmente, assim, já tem gente que escreveu, se você quer saber bem a verdade. E quando a gente vai fazer uma tese de doutorado, a gente tem que procurar o ineditismo. É diferente de um trabalho de conclusão de curso, é até diferente de uma dissertação de mestrado, tá? Mas a gente tem que procurar, mesmo que seja até um TCC mesmo, uma dissertação de mestrado, o que é que eu posso agregar, o que é que eu posso fazer de diferente do que as pessoas já fizeram. Ou até reproduzir uma coisa que alguém já fez e é muito legal, eu posso reproduzir aqui no meu trabalho. Então, é muito importante olhar o que as pessoas fizeram antes. Porque, de repente, você faz uma proposta de um TCC, que às vezes até já tem TCC feito antes, já tem vários artigos, vai ver, às vezes, uma proposta de TCC já está num blog, tudo feito, tudo explicadinho. Então, é importante procurar na internet, olhar, para não apresentar propostas de trabalho
que seja relevante. Tá? Então, entrando nas bases, né, você tem uma noção melhor ainda do estado da arte, né, do que realmente já existe. Né? A gente falou sobre essas bases e eu vou comentar aqui de novo. Né? Brainstorm com um grupo de pesquisa, né, que é um pouco do que eu fiz essa semana com o meu grupo de trabalho com vocês aqui, que são alunos de TCC, né, de conversar, uma reunião específica. Aí, no caso específico, sobre o artigo, se tivesse mais de um autor, né, no caso de quem é aluno de TCC, esse brainstorming pode ser feito com um orientador, pode ser feito com um colega ou com o coautor do trabalho, né, fazer esse debate. Né. Delimitação do tema, delimitar bem o tema, avaliação da viabilidade, também esses itens aqui, também de alguma forma estão repetidos, né? Mas eu não acrescentei muita coisa em relação à aula passada. Definição de objetivos e hipóteses. Você tem que ter objetivo e tem que ter hipóteses que você está considerando no seu trabalho. Tá? A gente pega trabalhos e artigos que não tem as hipóteses. O que aqui é uma hipótese, né? Isso eu acho que é uma definição importante, até eu vou colocar aqui, né, vou usar o próprio ChatGPT, né, vou entrar até na questão específica que o Alisson pediu para eu entrar hoje. Tá? Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu já tenho um chat aqui, né, do curso, né, eu acho que eu tenho aqui, como esse aqui, curso de escrita científica com IA, aí aqui eu fico já dentro do contexto, né, vou pedir aqui, eu vou usar esse aqui mesmo, vou botar assim, numa das etapas do processo de planejamento, temos definição de objetivos e hipóteses. Tá? Vou perguntar, de uma definição de objetivo parece meio boba, mas vamos perguntar para ele. Defina assertivamente objetivos e hipóteses. Tá? Eu gosto sempre de perguntar o óbvio, para a gente ter mais clareza. O que é o objetivo? O que é uma hipótese? Tá? Depois eu vou fazer a segunda pergunta, que é a chave para a gente definir um objetivo bem definido e definir uma hipótese bem definida. Para quem é meu aluno de administração, de gestão de projeto, enfim, a gente sabe definir o objetivo usando a ferramenta SMART. Também serve para artigo. Tá? Usar a ferramenta SMART para definir um artigo, um objetivo mais específico, mais mensurável, mais atingível, mais relevante e com um tempo definido. Né? Então, objetivos são as metas e resultados que a pesquisa pretende alcançar. Eles definem de maneira clara e específica o que se deseja investigar, descobrir ou resolver. Qual é o problema? Qual é o desafio? Né? Então, no objetivo, você tem que dizer assim, o desafio é esse e eu tenho o objetivo de resolver esse desafio específico. Não precisa ser tudo, é só aquele problema pontual. Em resumo, os objetivos orientam o estudo, determinado foco e escopo da pesquisa. Para tudo na vida a gente tem que ter um objetivo, né? Porque senão a gente vai ficar dando em direções diferentes. Então, qual é o objetivo do trabalho? Hipóteses é uma afirmação testável. Isso aqui é muito importante. Eu vim para fazer isso com vocês para que vocês saibam de fato o que é uma hipótese, né? Uma hipótese é uma afirmação que você está fazendo testável que estabelece a relação esperada entre variáveis. Ela é formulada com base em observações prévias ou revisão da literatura e serve para guiar a investigação, permitindo que o pesquisador confirme ou refute a sua suposição por meio da análise de dados. Em outras palavras, objetivo: o que a pesquisa pretende atingir ou esclarecer. Hipótese: o que se espera que aconteça, ou seja, uma previsão fundamentada sobre a relação entre variáveis que será testada empiricamente. Eu vou colocar aqui assim: dê 5 exemplos de bons objetivos de artigos científicos. Vamos ver se ele vai achar, né? Científicos
consagrados, né? Tá bem genérico, mas vamos pedir para ele dar aqui. Ele provavelmente vai procurar aí nas bases, né? É muito importante, gente, olhar para o que o outro já fez. Se o cara já fez, já foi aprovado naquela revista específica que você quer aprovar, vai lá e olha como o cara descreveu o objetivo. E faz o quê? Rapaz, se ele escreveu o objetivo dessa forma e foi aprovado, eu vou escrever também dessa forma, de repente melhorando até um pouquinho. Então, ele está fazendo aqui, ele está procurando, né? E aí é o desafio que eu quero passar para você que está assistindo e para vocês que estão aqui. O objetivo não é de qualquer jeito. Nada no paper é de qualquer jeito. Tá? Nada no paper é de qualquer jeito. Nada no TCC é de qualquer jeito, porque amanhã tem que entregar. O objetivo tem que ser escrito, pensado. Né? Ó, pegou aqui um paper de medicina. Avaliar a eficácia e a segurança do medicamento X na redução da pressão arterial em pacientes hipertensos, comparando seus efeitos com o tratamento padrão ao longo de 12 meses. Tá? Observe que está super objetivo. No objetivo em geral, não é um textão, não. Tem gente que escreve a redação. Eu vou fazer isso dessa forma para achar esse resultado. Não, gente, isso é o resumo. O objetivo é um textinho de um parágrafo. Quanto menor, melhor. Tá? Então, engenharia aqui, né? Analisar o desempenho de um novo material compósito sob condições de alta temperatura, comparando a resistência mecânica e a durabilidade com materiais tradicionais utilizados na indústria aeroespacial. Tá? Um objetivo. Então, não vou ficar lendo todos os objetivos aqui, depois eu vou passar isso tudo para vocês aqui. Tá? Eu vou botar no mapa mental, né? E é exemplo que eu estou fazendo na hora aqui com vocês. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar, gestão e inovação. Verificar a influência da transformação digital na eficiência operacional de pequenas e médias empresas, identificando os principais drivers que contribuem para o sucesso da implementação dessas tecnologias. Eu vou fazer assim. Isso é bom, que é bem dentro do trabalho do Léo, né, do TCC. Eu vou fazer o seguinte assim. Como exemplo, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para cada um dos exemplos que você deu, estabeleça pelo menos três boas hipóteses. Eu estou pedindo agora o exemplo de hipótese. Tá? Então, depois de objetivo e hipótese, tem um item que é muito importante nessa fase que vocês estão, que você está iniciando o trabalho, né? É muito importante, que eu vou falar sobre a questão de pesquisa. Ó, na medicina é fundamental, tem cursos que ensinam a fazer, exigem que você defina uma questão de pesquisa. Tem professores de metodologia que digam assim, qual é a questão de pesquisa? Tá? Então aqui, ó, o que é uma hipótese? O medicamento X reduzirá a pressão arterial de maneira significativamente maior do que o tratamento padrão após 2 meses de uso. É uma hipótese. Se ele comprovar isso, é o que ele fala. A hipótese é alguma coisa que eu vou testar e vou mostrar no meu trabalho que é verdade. Pacientes tratados com o medicamento X apresentaram uma incidência menor de efeitos adversos em comparação com aqueles que utilizam o tratamento padrão. É uma hipótese. Uma hipótese é alguma coisa que você pode falar e o cara disser, não concordo, não, isso é mentira, não é verdade, não. Uma hipótese é uma constatação, basicamente, sobre um fato que é discutível, mas que você vai comprovar no seu artigo, com o seu trabalho. Isso é uma hipótese. Tá? É uma forma um pouquinho diferente de definir. Aí tem outras hipóteses aqui, eu vou pegar só do último trabalho, né? Gestão da inovação. Ó, naquela linha de transformação digital. O que é uma hipótese? A adoção de tecnologias digitais está positivamente associada ao aumento de eficiência operacional nas PMEs, nas pequenas e médias empresas. Isso é contestável. Tem pequena e média empresa que não sabe usar a tecnologia direito, que se você chegar lá e tentar fazer transformação digital, você vai atrapalhar a eficiência da empresa. Só que o que é que eu estou dizendo aqui, nesse artigo hipotético, né? Eu estou dizendo que
ela positivamente está associada a um aumento de eficiência operacional. No trabalho eu vou ter que o quê? Atestar essa hipótese, validar essa hipótese. Então, a transformação digital melhora a comunicação interna e acelera o processo de tomar decisão, contribuindo para uma operação mais eficiente. É uma hipótese. Uma hipótese é quase uma opinião. É quase uma opinião que você vai dizer assim, olha, minha opinião é, a hipótese é isso aqui e eu vou provar que ela é verdade com os dados que eu tenho no meu artigo. É uma hipótese. Hipótese 3. Fatores como treinamento dos colaboradores, cultura organizacional e investimento em infraestrutura digital moderam de forma positiva os efeitos da transformação digital e eficiência operacional. É outra coisa. São exemplos. Ok? Então, para você que está assistindo, o que é que eu vou sugerir? Né? Cada um que está aqui fazendo TCC comigo, ou alunos de mestrado, doutorado, busque fazer um exercício agora. Quais são os objetivos? Qual é o objetivo do meu trabalho? Se vocês que estão aqui na aula comigo agora já escreveram, já têm um objetivo, tá? Peça agora, pode fazer isso agora, usando a IA mesmo, ao ChatGPT, para até validar o objetivo de vocês. Abre aí a tela agora, tá? Coloca o objetivo de vocês no chat, ou em outra inteligência artificial, e diz assim, este objetivo é um objetivo claro? Tem clareza nesse objetivo do meu trabalho? Tem. Aí ele vai dar uma opinião. Aí vocês já vão ter o objetivo definido. Aí você faz assim, só a título de exemplo, porque a hipótese é uma coisa sua. Eu estou dando só uma ideia. Tá? Vocês não vão pegar o que vão fazer agora e colocar no trabalho. Tipo assim, peça ao ChatGPT 4 ou 5 hipóteses possíveis que podem ser utilizadas, adotadas como hipótese no TCC ou na dissertação ou na tese de doutorado de vocês. Tá? Porque se você tem objetivo claro logo no início, se você tem as hipóteses claras, veja, tem hipóteses que você pode levantar depois de desenvolvimento. Você estabelece o processo é iterativo, tá certo, gente? Não fiquem assustados assim, não, ainda vou fazer o trabalho. O processo científico é um processo interativo. Às vezes você só vai escrever o artigo depois, mas você pensa na hipótese, rapaz, eu vou fazer isso. Aí você mete a mão na massa, aí depois você, metendo a mão na massa, você vê que tem uma hipótese que você precisa colocar, porque você está validando uma hipótese que você não sabia que logo no começo, você não tinha o planejamento prévio dela. Tanto hipóteses como até o objetivo também pode mudar um pouco durante o desenvolvimento do trabalho, é a coisa mais comum do mundo. Tá? Não vai mudar a rota completa, mas vai mudar um pouquinho. Então, eu quero que vocês estabeleçam aí pelo menos 3 ou 4 hipóteses para o trabalho de vocês. Então, ninguém vai falar nada para mim agora, vou fluir aqui, mas essa é uma atividade que todo mundo tem que fazer, tá certo? E aí eu vou pedir para vocês, claro, né, se for como se o trabalho de TCC, né, ou a dissertação do mestrado, você estiver querendo fazer uma coisa que não é uma tese de doutorado, você quiser expor aqui, você pode deixar no comentário, depois que assistir esse vídeo, qual é o objetivo do seu trabalho e quais foram as hipóteses possíveis do seu trabalho. Vocês fazem isso e vocês comentam, deixam como comentário aqui no vídeo aqui dessa aula, tá? Porque aí todo mundo, veja como a comunidade, uma parte colaborativa pode funcionar. Vocês 3 que estão comigo agora podem fazer isso, né, no próprio chat aqui, no Classroom, e depois outras pessoas vão entrar e vão fazer isso também, e vocês vão ter acesso à informação de outros trabalhos, de qual tá vendo? Eu não sou somente um professor, eu sou um facilitador do processo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui uma questão importante que eu toquei, né? O que é uma questão de pesquisa? O que é uma questão de pesquisa? Eu vou fazer essa pergunta e depois eu vou passar para a segunda etapa desse planejamento. O que é uma questão de pesquisa? Aí a outra coisa que vocês vão fazer enquanto ele faz assim, vocês podem fazer um processo um pouco inverso, tá? Ele disse assim, uma questão de pesquisa é a pergunta central que orienta todo o estudo.
definindo o foco e os limites da investigação. Ela serve para esclarecer exatamente o que o pesquisador deseja descobrir ou resolver, guiando a formulação dos objetivos, hipóteses e escolha da metodologia. Em resumo, é a pergunta que o estudo busca responder, proporcionando direção e coerência ao trabalho. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui, como ele disse que isso aqui é praticamente um título de trabalho, né? Vou colocar assim: para cada um dos trabalhos, dos exemplos que você deu, escreva de forma clara a pergunta de pesquisa. Vamos lá. Se você estabeleceu um objetivo e você ainda não tem a pergunta de pesquisa definida, você pode fazer isso, é um processo de ideação que eu estou fazendo com você aqui. Você pode fazer assim: para esse objetivo, quais são as perguntas de pesquisa possíveis? Aí, depois que você define a pergunta de pesquisa, você diz assim: será que é essa pergunta de pesquisa mesmo que eu quero responder? Será que faz sentido esse objetivo que eu coloquei? Então, ó, pergunta de pesquisa do primeiro trabalho: o medicamento X é mais eficaz e seguro do que o tratamento padrão na redução de pressão arterial em pacientes hipertensos ao longo de 12 meses? Cara, eu gosto demais da pergunta de pesquisa, porque o seu trabalho todo é norteado para responder ela. O que sair dessa resposta, você sai, não faz parte do trabalho. Vou pegar aqui um outro, ó. O último caso. Como a transformação digital afeta a eficiência operacional de pequenas e médias empresas? E quais são os principais drivers que modelam a relação? Tá? Veja, o trabalho tem que responder a essa pergunta de pesquisa se você tiver definido isso no seu trabalho. Eu recomendo a todos vocês que, se vocês colocarem objetivo, pode colocar inclusive no plano qual é o objetivo, qual é a pergunta de pesquisa, qual é o objetivo e quais são as hipóteses iniciais. Vocês podem mudar as hipóteses depois. Mas a partir do momento que você faz isso, não vai chegar ninguém na banca perguntando: eu não entendi mesmo a pergunta de pesquisa. Qual é a sua questão de pesquisa? Eu já vi orientador, eu já vi professor em banca perguntar e o aluno não saber nem o que é uma questão de pesquisa. Porque quando foi ver metodologia científica, ou não aprendeu direito, ou esqueceu. Então, eu estou dando aqui, esse curso não deixa de ser um curso de metodologia científica também, né? Porque se eu estou escrevendo um artigo científico para ser publicado em algum lugar, automaticamente eu estou dando também uma aula e instruções ligadas à metodologia científica. Tá? Então, mais uma sugestão: o que é que eu quero que vocês façam? Todo mundo que está aqui e quem está assistindo, construa a pergunta de pesquisa fundamental do seu trabalho. Tá? Podem fazer, vocês que estão aqui no ao vivo, né? Podem fazer. Eu vou fazer mais um exemplo para vocês aprenderem também um pouco mais com uma coisa mais aplicada, usando uma ferramenta que a gente já viu que existe e eu sei que todo mundo gostou muito dela, espero que tenham usado durante a semana, que é o SciSpace. Tá? Eu vou pegar aqui gestão de projeto e inteligência artificial. Eu vou pegar esse artigo. Eu estou aqui com o chat, vou abrir aqui um chat, vou clicar nele, tá? E aqui eu estou com o chat dele aberto, eu vou tirar aqui vocês da frente um pouquinho, e eu estou com ele aberto aqui no SciSpace, e eu posso perguntar aqui qual é o objetivo deste trabalho. Primeira pergunta. Fica óbvio porque que eu estou fazendo isso no conteúdo dessa aula, né? Qual é o objetivo deste trabalho? Ele está pesquisando. Então, ó, o objetivo primário, então ele está colocando aqui isso, eu não vou ler agora, tá? Eu vou colocar qual é a outra pergunta que eu vou fazer. Quais são as hipóteses
as hipóteses adotadas por esses autores, tá? Eles estão, aí tá, ele está lendo o arquivo e, ó, tem algumas hipóteses assim, eu vou pedir para ele, aqui, traduza para português os objetivos e as hipóteses. Pronto, ele vai fazer aqui, eu não vou ler tudo, né? Só para dar o exemplo para vocês da aplicação que a gente do conteúdo que eu estou trabalhando aqui, ó. Objetivos e hipóteses traduzidos para português. Objetivo: melhorar um dos objetivos centrais é demonstrar que a integração de tecnologias de inteligência artificial, especialmente o aprendizado de máquina, melhora significativamente o desempenho de projetos em várias áreas, como planejamento, medição e gestão de incerteza. Veja que tem aqui, num trabalho só, tem 4 objetivos, porque deve ter o objetivo geral e o objetivo específico. Aí tem aqui hipóteses. A IA melhora o desempenho do projeto. Isso é uma hipótese. Tem certeza? Não. É aí que está a grande desejo pelo artigo, a necessidade do artigo. É uma hipótese contestável. O crescimento da IA na gestão de projeto. Autores hipotetizam que houve um aumento significativo no interesse e na pesquisa sobre gestão de projeto habilitada por IA nos últimos anos. Deve ter feito uma pesquisa, então deve ter, né, o desenvolvimento na implementação da IA. Necessidade de revisão sistemática. Os autores podem hipotetizar que uma abordagem de revisão sistemática é necessária para compreender completamente o papel da IA na gestão de projeto. E a última questão é: qual é a questão central de pesquisa deste artigo? Qual é a questão central? Será que a questão central dele está ligada ao título? Vou colocar aqui, traduza para português. Fica mais fácil, né, para a gente aqui. Ó. A pergunta central aqui do artigo gira em torno da compreensão do papel e impacto da inteligência artificial no gerenciamento de projetos. Especificamente, os autores buscam explorar como as tecnologias de IA podem melhorar o desempenho e abordar vários desafios dentro do gerenciamento de projeto. Alguns aspectos-chave dessa pergunta incluem, tá? Então, ele não respondeu com uma pergunta específica, né? Ele colocou de forma ampla, mas a pergunta seria o que aqui, né? Como as técnicas de IA podem melhorar o desempenho de projetos? Uma pergunta. O artigo está respondendo. Né? E abordar vários desafios dentro do campo de gerenciamento de projeto. Outra pergunta. Aqui tem 2 perguntas numa frase só. Quais são os desafios, né, dentro do campo de gerenciamento de projetos trazidos pela IA? É outra pergunta. Ele está respondendo 2 num artigo só. Tá? Então, eu preciso que vocês me digam qual é a questão de pesquisa que o seu TCC responde, qual é a questão de pesquisa que a dissertação responde, qual é a questão de pesquisa que a tese de doutorado responde. Observe que uma tese de doutorado ela leva 4 anos, você vai levar 4 anos para responder a uma questão de pesquisa. Não é uma pergunta boba, é uma questão de pesquisa que vai demandar trabalho, estudo, metodologia, né? E muito esforço para responder aquela pergunta. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Querem dar algum exemplo aí? Né? Enfim, vocês podem deixar o exemplo lá nos comentários ou mandar para mim depois, né? Ou coloca no documento vivo de vocês, tá? Lembra que a gente combinou, né? Combinei com meus alunos aqui, de que cada um tem um documento vivo. Eu quero no documento vivo de cada um, dos que estão aqui na sala e dos que estão orientados por mim, que no documento vivo coloquem, se não tiver, coloquem objetivo de forma clara, hipóteses que você está levantando e que você vai defender no seu trabalho e qual é a questão de pesquisa.
Tá? Veja que isso é uma orientação geral, todo mundo pode fazer, não precisa fazer uma reunião comigo para eu explicar isso, porque este vídeo aqui já é uma reunião. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar lá porque tem uma pergunta que eu quero fazer ainda, que é uma coisa também que eu gosto muito de fazer. Como eu posso definir com clareza o objetivo do meu trabalho? Existe técnica e ferramentas para isso, tá? Eu sei que o objetivo é uma coisa simples, mas eu sei também que eu preciso ser claro. Quando falo para vocês da ferramenta SMART para definição de objetivo, é porque eu sei que melhora, tá? Facilita. Vamos ver aqui como definir o objetivo. Para tudo na vida eu sempre digo, para todo problema tem uma só. Primeira coisa, critérios SMART, tá? Então, utilize a abordagem SMART para que o objetivo seja atingível. Não vou dar uma aula disso aqui, mas eu vou passar esse conteúdo para vocês. Técnicas de brainstorm e mapeamento mental, tá? Reúna suas ideias sem censura inicialmente e depois filtre e organize os conceitos principais. Tá? Mapas mentais, utilize mapas mentais, como ele dá um exemplo aqui. Framework para definição de problema. Tá? Esse protocolo aqui, esse framework é muito legal. Eu já dei uma aula no curso de doutorado de biotecnologia. Foi lá que eu aprendi, né? Então, é muito utilizado na área da saúde, mais adaptável aos outros campos. Por exemplo, ele ajuda a estruturar a pergunta de pesquisa e, consequentemente, os objetivos P, paciente ou população, I, intervenção, C, comparação, saída e tempo. Tá? É pico. Você tem que pensar no paciente ou população, qual é a intervenção que você fez, compara com outras intervenções e dá um resultado. Tá? Então, aqui é um framework, né, para definição do problema. Então, How Might We, né, é técnica de design thinking para transformar desafios em oportunidade de pesquisa, ajudando a formular mais criativos e direcionados. Revisão da literatura, ferramentas digitais de organização. Percebe que tem muita coisa aqui, talvez não precise disso tudo, escolhe só uma ferramenta e vai. Escolhe só, define, usa o critério SMART, que é o mais simples que tem, e vai-se embora. Não precisa ficar elaborando muito, vai, viu, matou o objetivo, mas eu estou colocando aqui uma forma. A pergunta é: eu tenho um problema, como definir o objetivo? Existe técnica para isso? Ou eu posso fazer o objetivo de qualquer jeito, né? Todo mundo acha que escreve de qualquer jeito o objetivo da cabeça, sonhou, acordou, rapaz, é esse aqui, professor, esse trabalho está bom, depois aplique as técnicas, aplique vamos ver aqui se tem como eu posso definir com clareza as hipóteses do meu trabalho. Existe técnica e ferramenta para isso? Então aí normalmente, às vezes tem um passo a passo, às vezes tem definir revisão da literatura, olhar exatamente o que eu acabei de fazer. Pega o paper da área, o melhor paper que você pegou dentro do trabalho que você quer fazer. Pergunta lá, qual é a questão de pesquisa dele, qual é a lacuna? Dentro dessa lacuna, qual pode ser a minha questão de pesquisa? Tá? Foi uma ideia que me veio agora. Ó. Frameworks estruturados, brainstorm, é a mesma coisa. Revisão da literatura, redefinição de operações, uso de ferramentas de IA, como o ChatGPT, que é o que eu estou orientando vocês a fazer, né? Então é isso aqui, ó. Tá? E por fim, a mesma coisa, existem técnicas para definir o que agora? A questão de pesquisa. O Alisson, eu acho que está dentro do que você me pediu, não é isso? Você falou de objetivos e metodologia no começo da aula, não é isso? Tá sim, professor. Já ajudou? Está sendo bem reflexivo aí, ajudou bastante. Um direcionamento melhor e ajudar na construção dos objetivos, né? Isso. Dentro daqueles artigos que a gente pegou, você escolhe um, pode ir para o SciSpace
e perguntar dentro da sua área, aquele artigo, qual é a pergunta de pesquisa, quais são as hipóteses. A ideia boa, eu vou pegar aqui um outro agora, vou fazer o mesmo exemplo para não perder tempo. Ó. Eu vou perguntar assim, qual é a lacuna que você encontra neste trabalho? Veja que ideia boa é essa que eu tive agora. Qual é a lacuna que nesse trabalho que está aqui do lado? Aí ele vai dizer assim, ó, o trabalho de gerenciamento de projetos habilitado por IA, uma revisão sistemática da literatura identifica várias lacunas na literatura existente sobre o uso de inteligência artificial. Aqui estão algumas das principais lacunas encontradas. Falta de questões de segurança, o artigo destaca uma lacuna crítica relacionada à segurança dos dados dentro do ecossistema de gerenciamento de projetos habilitados por IA. A sustentabilidade, eu vou fazer uma pergunta agora que é a seguinte, ó. Para cada lacuna, para cada uma dessas lacunas, defina de forma objetiva uma questão de pesquisa que pode ser adotada pelos meus trabalhos, para cobrir, para responder a esta pergunta e preencher esta lacuna na ciência. Você veja, isso aqui eu estou sendo o quê? Um engenheiro de prompt para a construção de um artigo científico. Perguntas chaves. Essa pergunta é uma pergunta-chave. Serve para qualquer artigo, né? Eu estou ensinando vocês a preencher lacuna. Ó. Quais são as melhores práticas para garantir a segurança e a privacidade dos dados em sistema de gerenciamento de projeto habilitado por inteligência artificial? Tá? A outra. Como as técnicas de IA podem ser integradas na prática de gerenciamento de projetos para promover a sustentabilidade e atender os objetivos da Agenda 2030? De que maneira as abordagens de IA podem ser aplicadas em diferentes fases do ciclo de vida de projeto para otimizar a execução e encerramento? Quais são as oportunidades e desafios da aplicação de inteligência artificial no gerenciamento de projetos em setores além da construção e TI, como saúde e educação? Tá claro aí, pessoal? Aqui é mais uma forma, né? Eu fiz a pergunta para o ChatGPT de como fazer e eu mesmo fiz aqui, né? Então, é isso. Vamos voltar agora para onde a gente estava, né? Para o mapa mental. Então, eu passei aqui, ó, definição, né? Eu vou trazer algumas informações que estão no chat para cá e libero o mapa mental para vocês customizado, tá? Então, estruturação do plano de pesquisa, tá? Então, aqui está. O pesquisador organiza em etapas, em um mapa mental, o quadro, por exemplo, usando o Trello, né, que eu uso nas minhas aulas, permitindo visualizar o fluxo de projeto desde a revisão da literatura, passando pela coleta e análise de dados até a revisão e escrita do artigo. Cada etapa é associada a prazos e responsáveis. Então, galera, aqui quem está fazendo plano, quem está fazendo anteprojeto de tese, pode usar o Trello, por exemplo. Quem já foi meu aluno, que usou nas disciplinas, ou tem alguma prática em Trello, Notion, pode fazer o plano de pesquisa. Qual é o plano? Né, o cronograma, que é o que vai para o plano. Todo plano de trabalho tem que ter um plano, um objetivo, pergunta de pesquisa, tem outras coisas para fazer, e no final tem um cronograma, que é o plano. Esse cronograma, né, quem tem habilidade com ferramenta, já pode me apresentar, na próxima reunião, um plano dentro do Trello. Né? O plano que vocês vão ter que escrever para entregar para a banca, por que não está dentro do Trello logo? Né? Por que não está na ferramenta de IA e você vai organizando, como eu vou organizando minhas aulas lá, que você já sabe como é. Né? Feedback, refinamento, formalização do tema. Vou fechar aqui essa parte. Tá? A gente está chegando, já indo para o final, ó, definindo a lacuna do conhecimento e hipótese. Né? Aqui, basicamente, já falei sobre isso agora. Né? Como encontrar, né? Mapear o gap no estado da arte. Eu mostrei aqui como fazer isso. Tá?
Então tem aqui, ó, algumas, isso aqui é uma coisa nova que eu fiz, né? Ó, revisão, vou passar essa parte aqui porque apesar de eu ter dado uma dica, não foi a dica completa, né? Então, aqui, ó, identificação de objetivos e hipóteses claras na fase de elaboração de projeto de pesquisa. Nessa aula de hoje eu estou meio que aprofundando um pouco mais, porque a aula passada foi muito geral, né? Aqui eu estou sendo mais, estou fazendo mais exercícios, né, de como fazer, né? Ó, revisão sistemática da literatura, para encontrar. Realizar uma busca abrangente em bases de dados renomadas, como Scopus, né? Tem aqui, ó, Scopus, base de dados que eu falei já na aula passada. Eu preciso fazer a pesquisa em todas as bases de dados? Não. Você precisa fazer nas bases de dados que são importantes para a sua área. Tá? Quais são as bases de dados importantes para a sua área? Eu posso mostrar aqui e vocês podem perguntar também na IA, né? Pergunta no ChatGPT e normalmente um pesquisador, seu orientador, vai saber quais são as bases importantes na sua área. Organizar e catalogar as referências como gerenciadores como o Zotero e Mendeley, né? Que é o que eu indiquei, né? O Mendeley e o Zotero. Analisar limitações e trabalhos futuros, né? Normalmente, quando a gente está fazendo um mestrado, os trabalhos futuros, o anteprojeto de tese de doutorado, é quase que os trabalhos futuros que você definiu na tese de mestrado. Coisas que você não fez, pode ficar para ser feito no doutorado. Coisas que você não fez na graduação, pode virar um tema de tese de dissertação. A minha tese de doutorado, por exemplo, virou tema de tese de mestrado. As lacunas viraram tese de mestrado do Fábio, da professora Michele e do Diogo Sintra. Os três estão com artigo publicado em revista internacional, e na minha tese de doutorado eu não tive um artigo publicado em revista internacional. Não era uma exigência. Só que da minha tese, depois eu orientei 3 alunos de mestrado que fizeram as publicações que trazem consigo uma parte do que estava na minha tese de doutorado. Tá? Então, isso é importante, né? Falar. Uso de ferramentas de mapeamento, identificação de padrões e tendências. Então, aqui algumas dicas que, na verdade, é isso que eu tinha falado para vocês aqui, que eu tinha colocado no ChatGPT agora, né? Como identificar isso. Identificação de hipóteses claras, tá? A melhor estratégia para encontrar uma lacuna de pesquisa, eu acabei de mostrar, né? Envolve uma combinação de revisão sistemática da literatura, análise crítica dos estudos existentes e uso de ferramentas tecnológicas que auxiliem no mapeamento de conexões entre os artigos. Em linhas gerais, o processo pode ser descrito da seguinte forma. Então, eu dei um exemplo de qual é a lacuna num artigo de uma área. Só que, na área daquele artigo, tem outros artigos que estão no Connect Papers, você encontra, né? Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, vamos lá, vamos pegar aquele artigo mesmo, vou pegar aquele exemplo que eu já estou pegando, né, que eu estou usando, ó, pegar ele aqui. Pego ele aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aí, Connected Papers. Aí eu chego no Connected Papers, procuro ver se ele vai achar. Encontrou não, né? É esse aqui, né? Esse aqui. Ora, se esse artigo ele está conectado com alguns, eu vou ter que pegar. O que é que eu posso fazer? Eu pego os artigos principais que ele citou, né? E pergunto para cada artigo qual a lacuna. Qual a lacuna? Aí você vai dizer assim, o trabalho tal tem a lacuna tal, o trabalho tal tem a lacuna tal, o trabalho tal tem a lacuna tal, e minha tese de doutorado, minha tese de mestrado, meu artigo, visa e resolve essas 3 lacunas, ou uma só. E no final você prova que você resolveu uma lacuna, que você cobriu, atendeu uma coisa. Quando isso for para a revista, se você publicar, mandar um artigo para a mesma revista, que o cara escreveu um artigo que você cobriu a lacuna dele, vai ficar até mais fácil de aprovar, né? Porque na revista, a própria revista tem uma sequência de artigos, isso é muito comum, né? Então, artigos que evoluem a ciência um do outro, né? É o caminho o processo é esse, né? Então aqui é uma técnica, né, de você, aquela busca de lacuna para você faz para vários, cataloga isso, faz uma revisão bibliográfica, você levanta, um monte de lacuna, você já tem um monte de coisa para resolver.
Estou ensinando vocês a fazer um plano e até escolher quais são os trabalhos que vocês podem fazer, né? E que podem orientar depois, como professor, enfim. Voltando para cá. Tá? O plano, revisão bibliográfica e gerenciamento das referências. Então essa parte aqui é a parte que eu queria chegar nessa aula de hoje, para a gente poder esclarecer algumas coisas que ficaram na... Não vou passar isso tudo aqui, mas olha o que foi que eu fiz. A pergunta foi: existem diversas bases de dados e repositórios que os pesquisadores podem utilizar para realizar revisão de sua literatura, identificar estudo relevante e embasar suas pesquisas. Cada uma possui características específicas tanto em termos de cobertura temática quanto das ferramentas analíticas. A seguir descrevemos as principais. Veja só, aqui estão todas as bases de forma genérica, tá? Ó, todas as bases que existem, praticamente todas de forma genérica. Cada uma delas tem uma característica, tá? Para computação, engenharia elétrica, essa aqui é chave. Essa aqui é chave, tá? Vou botar essa aqui, por exemplo. Para medicina, de repente, ela não faz muito sentido, tá? Vou colocar aqui. Opa, aqui não. Scopus, Web of Science são fundamentais para a engenharia, por exemplo. Ele vai botar assim, ó. A Scopus é a mais ampla, tá? Normalmente Scopus e Web of Science são as mais amplas, ó. Trata-se de uma das maiores bases de dados multidisciplinares geridas pela Elsevier. Abrange milhões de registros em áreas como ciência, tecnologia, saúde, ciências sociais e humanas. Além de identificar artigos revisados por pares, o Scopus fornece uma ferramenta avançada de análise de citações e métricas, permitindo aos pesquisadores identificar tendências e autores influentes de colaboração. Vocês recomendam, eu não vou falar detalhadamente sobre o Scopus aqui, mas você já sabe que o Scopus é importante. O Web of Science foi desenvolvido originalmente pelo Instituto aqui, Science Information Easy, e é atualmente mantida pela Clarivate Analytics. A Web of Science é uma base de dados altamente respeitada e utilizada para avaliação do impacto científico. Ela cobre uma ampla gama de disciplinas, fornecendo indicadores como fator de impacto e índice H, auxiliando a mensuração de relevância de artigos científicos. Google Scholar, aí tem aqui, eu vou pegar PubMed, tá? Desenvolvida pelo Centro Nacional de Biotecnologia. O PubMed é uma ferramenta gratuita que indexa a literatura biomédica, tá? Faz sentido para quem é da área médica. O PubMed, por exemplo, é uma das principais. Mas o que foi que eu fiz aqui na sequência no meu mapa mental? Quais são as referências para a literatura na área média, na área de tecnologia, que é a área que eu atuo, né? E boa parte de vocês que estão aqui. Aí ele diz aqui, ó. Do mesmo jeito que eu perguntei, vocês podem perguntar também, né? Ao ChatGPT, ó. As principais para a área de tecnologia. Estão aqui. Tá? Eu vou necessariamente na minha revisão usar todas? Não, vou usar algumas. Essa aqui é relevante, é muito relevante, essa também, essa também, essa também. As 4 principais estão aqui. As outras também são, mas assim, são menos, né? Google Scholar, enfim, tem essa aqui, por exemplo. É um repositório de pré-prints que é bastante útil para capturar pesquisa emergente e recente na ciência da computação, inteligência, em ciência da computação, inteligência artificial e áreas correlatas. Tá? Tem uma característica aqui, ó. Qual é a característica específica dessa base aqui, ó? Pesquisas, capturar pesquisas emergentes, coisas que estão assim no supra-sumo aí do estado da arte, né? Ó. Aqui, né? Curiosamente, eu vou lá, digito aqui, para quem não conhecia, né? Aqui, ó. Física, matemática, que é uma base. Procurar aqui o assunto. Ó, o assunto. É uma base. Vou botar esse link aqui para a gente não perder, né? Pronto. Quais na área de business e gestão de projetos?
Veja que muda um pouco as bases, tá? Mas o Web of Science está sempre, Scopus está sempre, tá? ProQuest, Google Scholar. Então perceba que há um pequeno diferencial, né? Mas evidentemente que uma dica, né? Procurem os artigos de revisão sistemática da literatura da sua área e observem quais são as bases que eles utilizaram nos artigos de revisão sistemática da literatura da área. Porque se os artigos de revisão sistemática da literatura da área usaram 2 ou 3 bases e eles vão explicar no artigo por que aquelas bases foram usadas, por que ela é importante, você pode escolher as bases que você vai usar a partir do mesmo critério de escolha que outros artigos usaram. Tá? Então, aqui é claro, é o ChatGPT que está dizendo, a gente não sabe se tem coisa que vai fazer sentido, tem coisa que não vai, e vocês precisam usar o ChatGPT como ideia, né, para ter ideia, não é para dizer exatamente o que é que você vai fazer. Né? Uma revisão sistemática da literatura na área de engenharia, botei aqui as áreas, tá? Aqui, ó. As mesmas bases, vocês vão ver, ó. Revista da I3E, Scopus, isso aqui saiu de algum lugar, tá errado. Spring Link, Google Scholar, tá? A área da saúde. Eu fui longe aqui nas perguntas, fiz esse levantamento essa semana. Ó, Scopus de novo, Web of Science de novo, aí aparece Embase, a Cochrane, PubMed, essas duas são fundamentais. Ele colocou praticamente na ordem de importância aqui para a medicina, para a área da saúde, são essas. Cielo, outra base também muito importante. Tá? Enfim, tem também aqui na área jurídica, eu viajei aqui, eu fui aprendendo um pouco, eu sou curioso, né? Fui aprendendo um pouco e trouxe para cá. E na área de engenharia de petróleo, que esse era o ponto que vai ter muita gente aqui comigo, né, nessa área. Além dessas bases todas, que são conhecidas mundialmente, em petróleo tem uma específica, que não está aqui, ó, que ele apareceu, deixa eu ver se apareceu aqui, o OnePetro, colocou em primeiro, que foi a base que eu orientei o Alisson a pegar. Veja que ele está orientando, pelo que eu vi aqui agora, ele está orientando na ordem de importância quase. O OnePetro, todo mundo que trabalha com petróleo pode procurar aqui essa base. Ó. Isso é uma base. Tá certo? Então, se procurar aqui, transformação digital. Digital Transformation. Aí, ele vai ter vários artigos aqui. Ó. Você escolhe pela relevância, Não existe um trabalho na área de petróleo sem que a pesquisa seja feita nessa base. Também, né? Voltando para cá. Enfim, aqui de alguma forma eu encerro as bases, né? Aqui, essa parte das bases, que é o que eu queria, era uma coisa que eu queria passar para vocês, porque eu acho que é muito importante. Aí, como realizar buscas eficientes em bases como PubMed e Scopus, aqui já é um detalhe que eu não vou entrar hoje. Uso de software de gerenciamento de referência, também a gente já comentou um pouco na aula passada, e ferramentas de IA para auxílio na revisão bibliográfica. Tá? Eu também ele aqui traz algumas ferramentas, né? Mas eu vou voltar a esse assunto nas próximas aulas. Tá? Eu queria, antes de encerrar, ouvir vocês em relação a perguntas, né? Deixa eu só concluir aqui esse planejamento metodológico, ver o que é que tem aqui. Ó. Então, definir... era isso que eu estava procurando, o Alisson, numa das reuniões que eu fiz com você. Ó, o tipo de estudo. Aqui não é o tipo de artigo. Tá? Eu vou até marcar isso aqui, que é muito importante para todo mundo também. Ó, o tipo de estudo. Um estudo pode ser prospectivo, retrospectivo, experimental ou observacional. Tá? O que é um estudo? O que são esses estudos? É o tipo de estudo que eu estou fazendo. Ó. O que é um estudo prospectivo? Nesse tipo de estudo, os pesquisadores planejam e coletam os dados de forma futura, acompanhando os participantes ou eventos a partir de um ponto inicial e durante um período determinado. Esse desenho permite observar a evolução dos fenômenos ao longo do tempo
muito utilizado em pesquisas clínicas e epidemiológicas. Um exemplo, um estudo que acompanha pacientes para verificar o impacto de um novo tratamento no desenvolvimento de uma doença, registrando os dados à medida que os eventos ocorrem. Tá? Então é um grande laboratório, né? Depois de uma intervenção. É isso que é feito, né? Muitos estudos assim. Na engenharia e na tecnologia, estudos prospectivos podem envolver o acompanhamento de protótipos, sistemas ou processos em tempo real. Por exemplo, um estudo que avalia a performance de um novo sistema de monitoramento de uma planta industrial ao longo do tempo, coletando dados à medida que o sistema é implantado. Entenderam aí a ideia? É um estudo prospectivo. Estudo retrospectivo. Estudos retrospectivos, os dados já foram coletados anteriormente e os pesquisadores analisam as informações para identificar associações ou efeitos. Esse desenho é útil para investigar causas e fatores de risco, sem necessidade de esperar pela ocorrência de eventos. Exemplo, uma análise de prontuários médicos para identificar os fatores que contribuíram para o surgimento de uma determinada condição de saúde utilizando dados históricos. Na engenharia, né, esses estudos analisam dados históricos para entender o desempenho e identificar fatores críticos. Na engenharia, isso pode incluir análise de registro de manutenção de equipamento ou falha de sistemas já implantados, permitindo identificar padrões e causas de problema. Estudo experimental. Tá, vou aqui logo para a engenharia. Muitos comuns na engenharia, os estudos experimentais envolvem a realização de testes controlados, seja em laboratório ou em campo, para avaliar novas tecnologias, materiais e métodos. Por exemplo, testar a eficiência de um novo material de construção ou de um algoritmo de otimização em condições controladas, utilizando grupos de controle e replicações para garantir validade de resultados. Estudo observacional. Na engenharia, a tecnologia, esses estudos podem ser aplicados na observação do comportamento, sistemas e processos sem intervenção direta. Por exemplo, analisar o desempenho de um sistema de transporte inteligente em operação ou estudar o uso de uma tecnologia em uma empresa sem alterar as condições previamente existentes. Tá? Então, aqui tem uma parte que é uma parte que eu vou deixar realmente para a última aula, critério de inclusão e exclusão de variáveis de interesse. Quais são as melhores estratégias para inclusão e exclusão? Tá? Isso aqui é um ponto que a gente vai fazer, eu vou fazer isso na próxima aula, definição do foco da pesquisa, elaboração de string de busca, critério de inclusão e exclusão de artigo. Certo? E aí tem registro e documentação de protocolos e pesquisas também, eu vou deixar isso para as próximas aulas. Ferramentas de IA no planejamento, aqui alguns aplicativos, tá? Eu já usei aqui algumas delas, né? Uso de planilha colaborativa, ferramenta de gerenciamento de projetos, já falei na aula passada e estou falando hoje também, né? Introdução à gestão digital de projetos e dados, integração e automação de processos. E para cada caso desse, ele tem algumas ferramentas que está aqui nesse mapa, que eu também não vou mostrar agora. Tá? Como a IA pode acelerar o processo de organização das ideias e estruturação inicial. Tá? Aqui tem algumas ferramentas, né? Como a IA pode... Eu já usei, na verdade, isso ele está dizendo que eu já fiz aqui na aula, né? Brainstorm inicial com apoio da IA, análise rápida de literatura, estruturação inicial de artigos com modelos de linguagem, né, usando o ChatGPT, enfim, interação e refinamento, automatização da organização e estruturação, validação e ajustes. Estou passando bem rápido aqui, é só para ferramentas tecnológicas de planejamento, MindMaster, que é o mapa mental que eu uso, SciSpace, que eu já usei, o Elist é outra, que é semelhante ao SciSpace, que vocês podem usar, Connect Papers, que eu já usei, Trello, que eu já falei, Google Docs, enfim, ferramentas de gestão e de correções gramaticais aqui, certo? Então, estou fechando aqui essa parte, né, do planejamento. Observe que eu não entrei inscrevendo a introdução e tenho certeza que não cheguei também na parte que o Alisson me pediu no início da aula, que é a parte de metodologia. Mas eu posso fazer isso aqui para encerrar, o Alisson, até para adiantar o trabalho, o seu e o dos demais. Me diga aí qual é a dúvida em relação à metodologia. Professor, na verdade, a minha dificuldade estava sendo como elaborar a metodologia, porque eu já entendo mais ou menos qual que é o escopo que eu vou querer atingir. Com as dicas da aula de hoje, por exemplo, que eu aprendi agora, vai ser muito mais fácil, por exemplo, definir os objetivos e, através deles, propor uma metodologia para alcançá-los, né? Uhum. Aí a minha dúvida era mais, tipo, como escrever, de fato, a metodologia, entendeu? O que é que tem que ter nesse tipo de texto, da metodologia? Uhum. Veja,
vai depender muito de cada tipo do tipo de trabalho, tá certo? Vamos escrevendo, ó, aqui o que é que eu tenho aqui, tá? Veja, os próximos módulos são escrevendo a introdução, escrevendo a seção de métodos, escrevendo a seção de resultados, escrevendo a seção de discussão. Resumo e título, tá? O que você está pensando é nisso aqui, tá? Só que não é como escrever, é como elaborar, né? É como elaborar a metodologia. Que ainda é o plano, né? Que na verdade que é o plano, que é isso aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, aula 2.5, como elaborar, é uma pergunta que você fez muito importante, como elaborar uma metodologia tá? Isso é uma pergunta. Eu vou colocar aqui a pergunta lá no chat GPT aqui. Como elaborar a metodologia? Como elaborar a metodologia na fase de planejamento? Que pergunta que você fez, né? Vamos lá, ó. A primeira coisa, use sempre os artigos principais como referência. Qual foi a metodologia que os trabalhos que são referências que você está usando adotaram? Olha para elas, né? Olha o que ele fala aqui. Revisão da literatura. Identificar as melhores práticas e métodos já utilizados em estudos similares. Como fazer? Realize uma revisão preliminar da literatura para entender quais as abordagens metodológicas são mais comuns na sua área. Utilize gerenciadores de referência para organizar as fontes e identificar as lacunas que sua pesquisa pode preencher. Definição do tipo de estudo. Determinar o desenho da pesquisa, prospectivo, retrospectivo, experimental, observacional, etc. De acordo com o problema e objetivo. Por quê? Porque o tipo de estudo define a metodologia. Tá? Então, como fazer? Esclareça qual abordagem melhor responde à sua questão de pesquisa. Tá? Estabeleça qual as variáveis que serão estudadas e como elas serão medidas. Formulação de objetivos e hipóteses. Aí ele está falando do que a gente já fez, né? Delimitação do planejamento metodológico. O objetivo é descrever o como sua pesquisa será realizada. Como fazer? Especifique se sua pesquisa será quantitativa, qualitativa ou mista. Né? Detalhe os métodos, coleta de dados, questionário, entrevista, experimento. Tá? Todo objetivo tem um como. Como eu vou atingir o objetivo? Como? O como é qual é o passo a passo. Tem vários caminhos para se chegar no mesmo objetivo. Você vai escolher um. Né? Explique os procedimentos, e você não vai saber o caminho exato. Você vai definir um plano, e no meio do caminho você pode descobrir que faltou um passo a mais, que você vai ter que mudar um pouco a metodologia, porque aquele caminho não deu certo. Tá? Você tem que planejar ao máximo para que você siga naquele caminho. Explique os procedimentos de abordagem, critério de inclusão e exclusão, que é isso que eu estava falando. Seleção dos instrumentos e técnica de coleta de dados. Garantir que os instrumentos escolhidos são adequados para responder a questão de pesquisa, enfim. Planejamento de análise de dados, aspectos éticos, validação, documentação e planejamento da etapa, uso de ferramenta de IA para planejamento. Ele fez um grande resumo aqui dos planejamentos, saiu até um pouco do foco da metodologia. Tá? Eu vou colocar aqui, eu vou pedir a ele, para ele, o ChatGPT é sempre importante na hora de você pedir a ele para fazer para você o que você quer fazer, para você pegar ideias, né? Por exemplo, para este trabalho,
qual seria um caminho para a metodologia. Eu gosto sempre de colocar assim: metodologia é o passo a passo para que eu atinja, para que este objetivo seja atingido. Esse primeiro passo de usar o ChatGPT, uma ferramenta de IA, é muito interessante, Alisson. Por quê? Porque você vendo a proposta dele, você começa a entender como é que se faz a metodologia. Você vendo as metodologias dos artigos que estão aprovados, você vai entender como é que faz. Na verdade, é sempre um passo a passo. Tá? Quais são os processos, né? A gente fala sempre de processo. Quais são os processos que eu preciso fazer, o passo a passo, para no final sair com o meu resultado final, com o meu objetivo conquistado, né? Essa é a metodologia de um trabalho. Né? E dentro da metodologia, cada passo tem um objetivo. É uma coisa meio recorrente. Tá? Delimitação do problema e revisão da literatura, formulação da questão de pesquisa, objetivos e hipóteses, delineamento metodológico. É essa parte que a gente está. População e amostragem, instrumentos e procedimentos de coleta de dados, procedimento de análise de dados, aspectos éticos, cronograma e planejamento. Ele colocou aqui o caminho, o resumo do caminho. Delimitação da revisão, quais são os artigos, o que é que eu vou publicar, né? O que é que eu vou estudar. Formular questão de pesquisa, objetivo e hipótese, que a gente viu. Delinear o estudo, tipo de estudo, quantitativo ou misto, definir população e amostragem quando fizer sentido. Tá? Tem coisa aqui que não fazem muito sentido. Coletar dados, tá? Quase sempre a gente tem que coletar dados para poder fazer alguma coisa, né? Elaborar, aplicar questionário, realizar entrevista, analisar os dados, tá? Aí tem obter aprovação ética. Isso quase nunca faz sentido para as coisas de engenharia, para a saúde, isso é muito importante. Teste, piloto e ajuste, que é você testar resultado, né? Documentar e redigir, né? Então, cada trabalho, né? Cada tipo de trabalho, eu vou colocar assim, deixa eu pegar aqui, coloca aí no teu computador mesmo, o seu título, objetivo, hipótese, pergunta, diz assim, qual é um passo a passo viável, né? Qual é um passo a passo viável? Qual é a metodologia viável? Aí você começa a interar, você vai, rapaz, é isso aqui mesmo, faz sentido, né? Então, de fato um processo iterativo, tá? Eu vou pedir aqui vou pegar mais um caso aqui, eu vou pegar para esse caso, vou colocar assim, na verdade, você apresentou todo o planejamento de novo. Eu quero que você se concentre apenas na metodologia. Qual o passo a passo para este trabalho, para que este objetivo possa ser atingido? Que objetivo? Deixa eu pegar aqui vou pegar aqui, pegar um mais. Pegar essa pergunta aqui. Pergunta de pesquisa. Para que esta pergunta de pesquisa possa ser respondida. Que pergunta é essa aqui? De que maneira abordagens de IA podem ser aplicadas em diferentes ciclos de vida de projeto para otimizar a execução e encerramento? Um pouquinho na linha aqui do trabalho do Leonardo.
Vamos ver. Veja que eu fui mais específico. Em vez de colocar o objetivo, eu coloquei a pergunta de pesquisa que eu preciso resolver. Ele sabe o que é que eu preciso. Aí ele está procurando aqui, né? E dando uma ideia de metodologia, né? Vamos ver se faz sentido, até porque a gente conhece um pouco a área, né? A aula que ia ser de 1 hora virou 2, né? De novo, mas tá bom. Ó, revisão sistemática da literatura. Aí ele está dizendo as bases específicas, ó, quais são as palavras-chave que você deve buscar. A definição e delimitação do escopo da pesquisa, especificar, coletar os dados primários e secundários. Observe que isso aqui é um passo a passo, né? Fazer uma análise qualitativa e quantitativa de dados, tá? Sintetizar os resultados e elaborar conclusões, validar e revisar método. Veja que isso aqui vale para tudo, basicamente. Então, todo trabalho é assim, só que o que é que muda? Por exemplo, veja, revisão sistemática da literatura. Tem várias formas de como você vai fazer isso. Você vai fazer de um jeito, e na metodologia você vai explicar como você vai fazer aquele passo. Definição e delimitação do escopo de pesquisa. Como é que você vai fazer? Como é que você delimitou esse passo? Na metodologia a gente escreve como a gente fez. Tá certo? Aqui, ó. Como eu coletei os dados primários e secundários. Tá? Você escreve o como na metodologia. Análise quantitativa, qualitativa e quantitativa. Como você fez essa análise qualitativa e quantitativa? Cada trabalho vai fazer de um jeito. E você vai comparar o seu trabalho com o outro. Olha, eu trabalho tal e tal, usou essa metodologia. Só que no meu caso, como eu já tinha acesso ao sistema tal, já desenvolvi o sistema tal, eu estou usando isso aqui. Eu fiz por esse caminho, essa parte aqui. Entendeu? Então, todo trabalho tem um como, e na metodologia você explica como você fez. Isso para encerrar, né? É muito comum, cara. É muito comum em trabalhos de... Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para a gente encerrar. É muito comum. Deixa eu só para encerrar mesmo, parar de compartilhar a tela, só para ver aqui onde é que a gente parou, né? Então, na próxima aula, eu vou avaliar se eu vou fazer algum exercício específico do que a gente fez até agora, ou se eu já vou... Na verdade, eu quase entrei aqui. Eu não entrei aqui porque aqui eu não estou escrevendo, mas eu quase entrei aqui já. Tá? Eu vou fazer na próxima aula uma chegada aqui. Né? É simples, essa aula aqui é simples. De como escrever uma sessão de introdução, bem feita, porque vocês vão, na introdução do plano, vocês podem fazer isso. E vou avançar na sessão de métodos. Tá? Observe que aqui é um trabalho final. Vocês estão em plano. Plano é o quê? Basicamente, o que a gente já fez até agora, o planejamento, a metodologia que você vai implementar, não necessariamente aquela que você vai implementar, e quais são os resultados esperados. E o cronograma no final. Para o cara dizer assim, olha, está ok, o objetivo está ok, a questão de pesquisa é relevante, por esse caminho que você está propondo, você vai chegar lá, os resultados vão ser muito interessantes, e nesse cronograma que você está fazendo, que é a parte mais importante, cabe o que você está propondo. Tem muita gente na banca que diz assim, rapaz, você não vai conseguir não fazer em 4 meses, ou em 1 ano. Você não vai conseguir, porque essa parte é ruim, é difícil. Então você tem que convencer uma banca na defesa que você consegue fazer. Se tiver uma fase que é mais difícil, você tem que explicar por que você consegue fazer num tempo tão rápido. Entendeu? Então, basicamente é isso, né? A história é essa, né? Então a gente vou encerrar por aqui a aula, vou parar o compartilhamento, né?